relação ao tipo moral, pensei em determinadas circunstâncias entre colocar esse tópico aqui ou não, mas acho que é pertinente. Pertinente porque isso vai ajudar vocês a fazerem uma interpretação, um juízo moral sobre o comportamento de vocês mesmos, fazer uma reflexão sobre vocês mesmos, sobre o colega, sobre o outro, sobre o contexto escolar como um todo, no campo esportivo, e fora do campo esportivo também, porque essa teoria a qual eu estou utilizando como referência para falar do tipo moral vem da psicologia cognitiva, e a partir dela tem, é, fazem uso dessa teoria para um julgamento moral. Eu coloquei o tópico situações de tipo morais para a gente não criar meio que um estereótipo e um certo tipo de preconceito em relação à pessoa como um todo. Você observa um fato, uma situação, dá para você fazer um juízo sobre aquele tipo moral naquela situação, naquela circunstância a qual ocorreu uma situação. O problema que eu vejo nessa perspectiva teórica do tipo moral é quando você generaliza aquilo para a personalidade da pessoa como um todo. É, Determinada pessoa fez um determinado ato, a gente vai observar aqui em alguns exemplos, e depois fazer um julgamento considerando que ela por essência, por condição da sua personalidade, ser aquilo, ser um certo tipo moral que a gente vai colocar, de tipo anomia, por exemplo, a gente está observando aqui na tela, né? Eu quero colocar, usar esse referencial aqui para a gente pensar sobre situações de tipo moral dentro do contexto esportivo. E eu acho que fica um pouquinho melhor para a gente não criar problemas de criar preconceitos ou estereótipos da pessoa por ter feito determinadas escolhas que muitas vezes não são de fácil resolução, né? Muitas vezes a gente se depara em situações esportivas, em contexto é, esportivo, que há conflito de valores e que a resolução daquela situação problemática, vamos dizer assim, ou de dilemas, existem algum conjunto de valores que podem estar em conflito ali, e aí pelo fato da pessoa escolher determinada opção, a gente fazer um julgamento sobre a gente generalizar aquela escolha como sendo aquela pessoa sendo daquele tipo. Agora ela tem valor, além da gente fazer um juízo situacional, também conjuntural, que é uma vez que a pessoa tende a reproduzir determinado tipo de comportamento, tipo de conduta, que ela está inclinada para determinado tipo moral, aí sim dá para a gente começar a ter algum julgamento sobre a moralidade daquela pessoa, sobre a personalidade. Eu coloquei aqui apenas 3 tipos, segundo uma perspectiva, no caso da de Piaget. Se fosse colocar de Kolbe, a gente ia identificar seis níveis aqui. Então eu coloquei só 3 para a gente fazer uma avaliação breve desse assunto. E vamos lá. O primeiro nível é o nível da anomia. É bom contextualizar.
esse tipo moral, os tipos morais, segundo a teoria de Piaget. O Piaget ele fez um estudo sobre o juízo moral da criança. Ele elaborou um livro para identificar quais são os tipos morais, como a criança vê o mundo, como é que ela julga as situações é, emblemáticas que ela vive desde da primeira idade até a adolescência. E ele fez um registro sobre esses tipos morais que identificou na criança através da brincadeira de amarelinha e de bolinha de gude. E ele observou que, na medida que a criança vai tendo uma maturação biológica, vai havendo também uma mudança sob o ponto de vista moral da criança, sob o ponto de vista do juízo moral da criança. Como é que ela vai julgar as perspectivas de valores que vai orientar a conduta dela. Kohlberg foi mais à frente e viu que esses tipos morais eles podem se repetir em outras idades também. Por isso eu coloquei esses tipos morais aqui que alguns de vocês vão começar a identificar determinadas situações e tipos morais, não só no esporte, mas para além do esporte. Eu tento fazer essa transição desses conceitos para o contexto esportivo, para a gente entender. Então, a ideia de anomia, a forma que a criança faz o julgamento é, nessa faixa etária de em torno de até os 4, 5 anos de idade, ela não tem uma compreensão clara sobre a noção de regra social. Então, consciência clara sobre valores, atitudes e normas sociais num sentido amplo. Então, até que ela identifica regras, o que é algumas coisas que pode e que não pode, em determinada idade já. Mas ela não consegue ter uma compreensão sobre o significado daquela norma ou daquele valor, ou daqueles valores que orientam aquele tipo de conduta. Então, por consequência, por não ter esse juízo, essa consciência da norma e desses valores, consequentemente ela não tem muita responsabilidade sobre o que faz e as obrigatoriedades. Isso é uma coisa que justifica até, no caso do nosso Código Penal, não poder punir crianças, imagina, numa idade dessa, que ela não tem ainda maturidade suficiente de compreender e ter consciência sobre essas normas. Então, observa-se muitas vezes nessa idade, né, nessas idades, que o que orienta a conduta de crianças, ou vamos dizer, pessoas nesse nível, que prevalece muito a questão do ego. Então, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, é sempre para si, sempre para si. Então, muitas vezes, no convívio escolar, nas escolas de educação infantil, as crianças quando se encontram nesse contexto, é preciso ter sempre um adulto acompanhando ali, porque as possibilidades e os riscos de um comportamento antissocial, de conflito entre eles, uma criança vai lá e dá uma mordida na outra, outra vai lá e mete o tapa na outra e tudo lá, isso aí é mais ou menos típico dessa situação de anomia. Observa bem, então, a aparência que a gente tem é de que essa perspectiva moral é típica de crianças de até 5 anos de idade, que não têm uma consciência clara sobre as normas. Posso chegar a dizer que a gente pode observar determinadas situações, determinados contextos, inclusive esportivos, de possível anomia, possível
falta de consciência sobre determinada norma, de você participar de uma determinada atividade esportiva, é, seja no exemplo que eu coloquei, como um árbitro, ou como um técnico, ou como um torcedor, e simplesmente ignorar que tem norma e fazer o que bem entende, fazer o que quer. É, eu tenho um exemplo aqui de um árbitro que usa critério dois pesos e duas medidas num contexto de um jogo. Se vocês contratarem um árbitro desse tipo para apitar um jogo de vocês na quadra lá, certamente vai sair porradeiro, vai sair confusão, vai sair um comportamento violento devido à insuportabilidade de injustiça que vai acontecer de um lado para o outro e não vai haver compensação de uma injustiça. Então, uma injustiça não compensada, ou seja, não corrigida, é possível que o indivíduo ele pode atender a querer fazer justiça com as próprias mãos, é, ou aquele que tem um pouquinho de juízo, de consciência na cabeça, ele não fica em paz consigo mesmo, então possivelmente vai ter um problema de inquietação sobre sua própria consciência, vamos dizer assim. Então, a ideia de anomia é mais ou menos essa. Não sei se eu consegui expressar bem essa ideia, apesar dela sair de um contexto teórico que faz análise do juízo moral de crianças de até 5 anos de idade, a gente pode observar, por exemplo, vamos colocar um exemplo claro que está acontecendo agora, nesse exato momento. O conflito armado na Ucrânia. Ali mostra-se de maneira bem evidente e clara que acabou a regra. Não tem regra, mas, apesar de ter regra, convenção, né, ainda se cria, ainda, mesmo na situação de conflito armado, ainda tem a Convenção de Genebra, né, que diz sobre o que é crime de guerra e o que não é crime de guerra. E mesmo no conflito armado em que um pode executar e matar o outro, parece que não pode ser de maneira absoluta. Parece que em determinadas condições, quando o outro levanta o braço, se rende, levanta a toalha branca lá, já é um sinal de rendição e, de acordo com a condição da Convenção Internacional de Genebra, prisioneiro de guerra tem um determinado tipo de tratamento que deve se receber. E a gente não sabe, mas muitas, possivelmente, vamos dizer assim, possivelmente, crimes de guerra podem estar acontecendo na inobservância dessa norma, dessa situação, vamos dizer assim, que naquela região ali meio que generalizada. Se lá não respeita a Convenção Internacional de Genebra, também a gente, como é que a gente fica? A gente respeita a norma, o outro lado não respeita. Então, fica uma situação sem norma e a tendência que eu quero mostrar com o entendimento desse tipo de conceito é que quando o sujeito ele procura não se orientar por uma consciência de valores e normas, a tendência para o comportamento dentro de um determinado grupo social é de tipo violento. Ou seja, se não houver, se determinadas pessoas foram praticar esporte e tiver um tipo moral semelhante ou parecido com esse, e não tiver um professor com um projeto educativo para ensinar o tal do comportamento cavalheiresco, como eu disse, a possibilidade de haver violência ali é muito grande. A gente não está falando de criança, eu posso estar falando de alunos do IFES, do campus Cariacica, no ano passado, em um contexto esportivo que eu fui arbitrar uma competição, um jogo entre dois cursos lá, e parecia que tudo normal, mas já antes de começar a competição já havia provocação
de ambos os lados e de incitação à violência de ambos os lados. É, a disputa não pôde terminar, não foi possível concluir para saber quem ganhou ou quem perdeu, simplesmente eu terminei o jogo e mandei todo mundo embora, tanto quem estava jogando quanto quem estava na arquibancada. Então a gente pode dizer de uma situação com um tipo moral de anomia, de tanto daqueles que estavam na arquibancada torcendo, quanto aqueles que estavam jogando também. É, então, esse é mais ou menos o contexto, o tipo moral de anomia. Agora, o que eu quero dizer é que eu não posso chegar e generalizar e dizer que todas as pessoas que estavam na arquibancada e todos os alunos que estavam jogando têm uma moralidade de tipo anomia, não tem consciência sobre moral e sobre regra. Tem sim, porque depois que sai da quadra, e aí entra e vai para a sala de aula, aí ele já sabe que tem um código de ética da escola, tem as normas, algumas normas sociais e tudo, e aí muda o comportamento, muda a atitude e tudo. Nesse sentido que eu quero dizer. Então, a gente pode observar determinadas situações que acontecem no contexto esportivo e fora do contexto esportivo, que a gente pode identificar uma característica moral de tipo, do tipo da anomia. Então é isso. A próxima é da heteronomia. Esse aqui é um tipo moral importante. Então, é, vamos, entender bem. Então, a partir da heteronomia, o sujeito ele passa a ter uma noção de regra. Ele passa a entender que tem regra, que funciona. As coisas têm que ser regidas por um determinado modo, tem que se agir de uma determinada maneira. E se não agir daquela maneira, então você considera que é justo ou injusto. Porém, diferente da anterior, que ele tinha um juízo moral de total falta de consciência de norma e de princípios e de regras, de valores, esse daqui não, ele tem uma noção de regra, tem uma noção de valor de justiça, só que a perspectiva, a compreensão, a interpretação dessa norma no sentido unilateral. A gente pode falar de respeito e justiça em sentido unilateral. Vamos pegar um exemplo assim. Então, eu posso dizer assim, numa condição de heteronomia, eu gosto de ser respeitado, eu gosto de ser tratado com respeito, mas numa condição de heteronomia, eu acho que eu posso ofender o outro, eu posso tratar o outro do jeito que eu quero. Mas para mim não. Então isso vocês vão começar a observar no comportamento do sujeito, seja na sala de aula, ou fora da sala de aula, no corredor, nos momentos informais e tudo, e alguém achar que é, deve ter uma dignidade humana mais importante que a do outro. Eu preciso ter minha dignidade humana respeitada. Aquilo que eu sinto injusto, ela tem valor. Agora que o outro sente que é injusto, não tem valor, eu não reconheço. Você não reconhecer o valor de justiça do outro, não reconhecer o valor de respeito do outro, o valor de respeito e de justiça que você tem no seu sentido egocêntrico, do próprio sujeito. E outra característica importante do tipo moral heterônomo é que esse valor de regra, a ideia de regra e o valor de justiça no sentido unilateral, ela é imposta por uma autoridade externa, geralmente uma pessoa que ela tem admiração e leva como referência. Por exemplo, os pais, às vezes o professor, às vezes um sacerdote, vamos dizer assim, que você leva em consideração e respeita. Ou às vezes até, vamos dar um exemplo, até de presidente da República. Então tem alguns que o que a pessoa o que ela fala lá,
tem uma admiração e uma abnegação tão grande que não importa o que ela faz. O que ela disser lá é regra, é norma e não interessa. É mais ou menos nesse sentido. Então a pessoa não procura fazer um julgamento sobre a qualidade daquela regra, a qualidade, qual é o conteúdo daquela norma, o conteúdo daquela justiça. Ela é observada no sentido unilateral. Então, levando em consideração, em referência, os interesses próprios do indivíduo. Então, se eu estou num determinado lugar precisando de um celular, eu posso pegar o do outro. Agora eu não aceito que pegue o meu. Né? Pegar o do outro eu posso, agora do meu, não. Eu posso puxar a camisa do outro quando vai tentar fazer o gol lá e não tem nada a ver. Se o árbitro ele marcar a falta ou me expulsar, eu vou direto para o árbitro para brigar, para reclamar e fazer o que for. E aí aproveita e vai o time todo e vai a torcida toda contra. Não interessa que aquilo que você fez causou injustiça, aquilo daí foi injusto, você provocou, você às vezes se aproveitou de uma norma e causou uma situação injusta, no sentido de que o jogador ele ia sair jogando com a bola e a ideia da regra é que você não deve usar as mãos nem para tocar na bola e nem para poder impedir ou dificultar que o outro jogue a bola sem ser com as mãos. Então, essa é a ideia de uma referência moral de tipo heterônimo. Então, é, é, eu acho que vocês já devem ter passado, já devem, não, todo mundo passa, né, esse momento em que em casa tudo que a criança fala, ou né, criança ainda, né, fala, geralmente ela replica ou reproduz o que os pais dizem. Muitas vezes ela não tem consciência do que ela tá dizendo, mas ela está repetindo. Porque, inclusive, isso está relacionado, como eu falei, com uma pessoa que ela tenha admiração, olha, obediência e admiração por essa personalidade externa a ela mesma. E isso vai trazer consequência, vai trazer desdobramento no contexto esportivo. Aí vamos citar esse exemplo: a organização de uma competição esportiva, estudantil, com referência em regras e normas, colocadas por uma autoridade externa. Ou seja, não é um conjunto de normas, valores construído num conjunto de membros ou de lideranças que identificam normas que são fundamentais, que satisfaz o grupo. Não, é imposto por uma autoridade externa, que ela vai dizer o que é bom e o que é ruim, e todo mundo vai lá e diz parabéns, agradeço, pô, legal, é isso mesmo, e vamos fazer, e assim que é bom. E as consequências que vai trazer, que vai acontecer para lá ou para cá durante a competição, meio que, tá, isso aí faz parte, isso aí é assim mesmo. E não consegue observar que esse tipo de organização ela tende a causar e provocar determinadas injustiças, determinadas situações de exclusão, às vezes de exclusão, de injustiça ou outros problemas que podem ser desdobramento desse tipo de moralidade, que, por consequência, acaba não ajudando também os alunos a desenvolverem uma capacidade, uma competência de ter autonomia moral para agir, para pensar, para agir no contexto esportivo estudantil, como eu estou dando exemplo aqui. Um outro exemplo aqui, semelhante, um outro exemplo aqui que a gente pode dizer, após um jogador de futebol cometer um pênalti devido a uma falta grave, aí vai, como já falei, né, vai ele e o grupo atrás do árbitro brigar com ele para convencer para poder ele não dar o pênalti, ou atenuar ou não expulsar o jogador
porque fez uma falta grave dentro da área, ou seja, a consequência é pênalti, e dependendo do que fizer, é até expulsão. E ao invés dos jogadores se preocuparem com o jogador agredido e que de repente deve estar machucado ou passando por uma determinada situação é, de, de, é, de lesão, possivelmente pode ser uma lesão grave, ou seja, o que for, a preocupação que o pessoal tem é com a punição, não é com a condição do outro. É, vou dar um exemplo em relação a esse aspecto. Quando vocês estiverem saindo da escola e vai pegar um ônibus. É, uma condição semelhante. Quando você passou o dia inteiro na escola, está lá estudando todo, sai cansado, sai 7 horas, chega às 7 horas da manhã, está saindo da escola às 7 horas da noite devido a uma pancada de trabalho para fazer. Aí você entra na fila do ônibus, aí está esperando um ônibus para chegar, e quando você chega lá, tá uma fila gigantesca. E aí você fica rezando para ver se tem um lugarzinho para sentar. Aí você chega lá para sentar, e aí quando você pensa que não, só sobra um lugar separado para pessoas idosas para sentar. Aí como só sobrou uma vaga e não tem mais ninguém para sentar, você vai lá e senta. E aí, no primeiro ponto que o ônibus para, o que acontece? Entra uma pessoa idosa. E aí o que você faz? Você coloca a cabeça na janela e faz de conta que está dormindo, ou levanta e dá a vez para o lugar, dá a vez e dá o lugar para quem de direito? Né? Então, esse aqui é um dilema que a gente coloca assim, no contexto da vida, que também acontece no contexto esportivo, que se você preza pelo valor da norma, num sentido bom, do bem comum para o outro, então você levanta. Agora, se você considera a norma num sentido unilateral, esse banco está vazio e ele é bom para mim, não interessa o direito do outro, então você fica sentado e dorme e faz de conta que está dormindo e deixa o idoso para lá. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que, de repente, o outro que está sendo lesado pelo direito dele pode ficar injuriado e acabar fazendo contestar, reclamar o direito dele. Como é que é reclamar o direito dele? Cada um reage de um jeito. Alguns começam a falar mais alto, um outro vai lá reclamar com o motorista, um outro vai reclamar com um trocador, e algum outro pode chegar lá, um outro que acha que essa atitude sua está sendo abusiva, vai lá e mete a mão na sua cara. E aí você levanta, e aí você vai ficar com raiva porque bateu na sua cara, e aí, se de repente você resolver reagir, daqui a pouco levanta o ônibus inteirinho em cima de você. Aí talvez aprenda que esse tipo moral é semelhante ao outro, não é igual ao outro, ele também induz os sujeitos a um comportamento de tipo antissocial e que tende para um comportamentos violentos entre os sujeitos. Não que toda violência que acontece no esporte é produto desses tipos morais, mas pode ser consequência. São questões que a gente pode observar. Por isso, situação que a gente está colocando para a gente não generalizar a personalidade do outro. Mas precisa considerar que, uma vez que se repete esse tipo moral, dá para a gente começar a pensar que essa pessoa tem uma personalidade moral de tipo heterônimo, para tudo que faz, sempre com referência a fulano de tal, que fulano de tal diz que assim é o certo, então assim é o que tem que se fazer e não consegue perceber essa noção de norma e de princípio de uma maneira diferente. Agora vamos ver uma outra. A outra é do tipo da autonomia. Veja bem, então, nesse tipo de moralidade, o sujeito tem uma noção de regra, tem uma noção de justiça, e o que prevalece nessa noção de justiça são as relações de cooperação e em sentido mútuo. É,
Ou seja, mútuo no sentido dos interesses. Então, bom e bom para aquele sujeito é quando é bom para o outro também. Então, se eu estou precisando de um celular, eu não tenho um celular e eu vejo um celular na mesa ali, que é do outro, eu não pego o celular do outro para mim, porque eu levo em consideração que se eu fizer o mesmo que eu estou fazendo para o outro, ele fizer para mim, isso é ruim, então eu não faço. Por uma questão de princípio, por uma questão de entendimento de uma norma boa para o convívio social, para o bem comum, e não por causa de uma autoridade. Meu pai falou que eu tenho que ser honesto, eu não posso roubar. Ou o fulano de tal disse que eu não tenho que fazer isso. Então, aí você vai lá e faz daquela forma, e não por uma consciência sobre o que é bom para o bem comum e por uma consciência de princípios gerais, universais, e não com referência à admiração a uma pessoa. Então, a admiração não reside na pessoa, mas no valor, no princípio, na autoridade do princípio, na autoridade da norma, na autoridade dos valores, ser honesto, ser justo para o outro, é, isso é bom, isso faz bem para todos. Então, a pessoa orienta a sua conduta, a sua maneira de agir, de acordo com esses princípios, e não porque alguém está dizendo que determinada maneira é de um jeito ou de outro. Então, diferente da heteronomia, na heteronomia, a pessoa se comporta de um jeito ou de outro, muitas vezes por, por referência à autoridade externa e pelo medo da punição. Tem medo de ser punido. Por isso que às vezes ele vai lá e levanta e dá a vez para o idoso, como um exemplo anterior, porque ele tem medo de tomar porrada. Agora, nesse outro aqui, ele levanta não porque ele está com medo de tomar porrada, com medo de ser apanhado e ser linchado. Porque ele sabe que quando ele for idoso, aquele comportamento, num efeito de composição que a gente pode dizer, de as pessoas irem replicando esse tipo de conduta, aquilo ali vai ser bom, vai fazer o bem para ela também. Porque ela leva em consideração que ela também tem pessoas na família que também são idosas, que precisam dessa norma ser respeitada para que essas outras pessoas também sejam respeitadas também. Não é porque é, é, é uma pessoa que ela conhece ou que admira que ela vai levantar, não. É porque é um princípio, é um valor importante para o bem comum. É, Bom, uma vez explicado sobre essa ideia da autonomia, eu coloquei esse princípio da autonomia porque esse é um valor fundamental educativo, que é de obrigação e dever da instituição de ensino e dos professores educar os alunos para a autonomia, ajudá-los a desenvolver esse tipo moral para a conduta humana em qualquer lugar que esteja em todos os conteúdos, em todos os componentes curriculares. Isso aqui não é só um tópico da educação física, não. É de todas as áreas. Eu uso, no caso, a educação física como um meio para poder educá-los através do esporte. Então, ao invés de eu colocar atividadezinha para vocês fazerem, eu estou ensinando os princípios, vocês entenderem os princípios, o porquê. Para depois vocês, por exemplo, terem a capacidade de organizar um evento, organizar e realizar uma competição esportiva, um interclasse, por exemplo, ou um evento dentro da própria classe e da turma, e considerando alguns princípios de inclusão social, a participação do outro, da diferença mesmo, que é uma situação de desigualdade técnica, entre outros, com a participação, respeito mútuo, a diversidade, e os aspectos agonais do esporte. A gente vê que aqui a gente tem uma tensão para ser resolvida, que não é fácil, né? A equidade e a busca da excelência, jogar e ser o melhor.
no contexto da educação física, o esporte educacional, a gente tem que dar primazia, privilegiar a inclusão, que todos aprendam. Num contexto esportivo competitivo, de competição esportiva organizada, aí há essa tendência da exclusão mesmo, de vai selecionar e vai formar uma equipe. Não tem como formar uma equipe de futsal que tem no máximo 12 membros e com uma turma com 900 alunos e com, vamos supor, 50 querendo participar. Então, a gente está falando aqui de contextos diferentes. É bom deixar claro isso aí. Agora, vamos para os aspectos dos critérios básicos de uma ética esportiva num sentido restrito, no sentido do jogo ali. Então, uma vez que a gente já falou sobre os aspectos do jogo, do objetivo do jogo, o meio, as normas dos jogos e as normas de comportamento, agora vamos falar de alguns princípios básicos do jogo. Então, um deles a gente chama de fair play formal. O que é o fair play formal? O fair play formal são as normas escritas do jogo, são as normas constitutivas, são aquelas normas que constituem aquele jogo, aquele esporte. A razão de ser dele é daquela maneira. Se você mudar aquela norma, mudar aqueles princípios ali, você simplesmente perde a razão de ser daquela modalidade esportiva. Vamos dar um exemplo, né, no futebol. Futebol não se pode usar as mãos, a não ser o goleiro. E aí alguém vai lá, resolve, coloca a bola debaixo do braço lá e sai correndo. Você está burlando uma norma escrita, uma norma constitutiva. Então você está transgredindo esse princípio fundamental do esporte, que é o fair play formal. E o fair play formal ele surge de um princípio fundamental da não contradição. Que tese é essa? Você não pode vencer ou competir um jogo e, ao mesmo tempo, você tapear essas normas. Ou você aceita essas normas e compete de acordo com essas normas, ou você não participa. Você não pode, ao mesmo tempo, participar e tapear essas normas ao mesmo tempo. É o princípio da incompatibilidade de tese. Então, quando você faz isso, a tendência é que você receba uma punição. Essa é uma característica marcante desse tipo de critério de norma nos esportes. Então, aprender a ética esportiva não é só aprender a norma dos jogos, é um critério importante. E a relação, né, da punição ela está relacionada com o gênero, com o tipo, né, com a quantidade de vezes e a intensidade da transgressão. E a punição ela vai procurar ser proporcional a isso, no sentido de compensar essas transgressões que vão acontecendo. Vamos dar um exemplo simples de uma transgressão. Um jogador está jogando lá futebol e aí no meio do jogo ali ele simplesmente perde o controle da bola e joga a bola para fora. Ele transgrediu a norma. Ele não pode jogar a bola para fora. Então quando ele joga a bola para fora, o árbitro vai levar a marca lateral e bola para a equipe adversária, porque ele transgrediu. Mas faz parte do jogo, uma transgressão que faz parte do jogo. Então, ele faz essa compensação. Você jogar a bola para fora, então a gente compensa essa injustiça, mesmo que num gênero e num grau simples, tolerável, aceitável, é feita essa compensação, entregando a bola para o adversário. O juiz marca, então ele interrompe o jogo e entrega a bola para o oponente repõe aquela bola de acordo com a norma também que ele tem que repor. Ele não pode repor a bola de qualquer jeito. Isso em todos os esportes. Agora, uma outra coisa é um jogador ele entrar de carrinho de maneira temerária e grave, que pode colocar em risco o oponente.
Aí o árbitro ele já marca a falta e, se for temerário, colocar em risco a saúde e a integridade do outro, cartão amarelo. E se o árbitro perceber, aí olha só, a intencionalidade, ela vai pesar muito sobre o tipo de punição que esse atleta vai receber. Se ele perceber que essa transgressão ela também tem esse tipo de carrinho o árbitro perceber a intencionalidade, a punição vai ser mais grave. Tanto é que, às vezes, num jogo, a bola esbarra no braço do oponente e ele está com o braço junto ao corpo, faz um movimento normal, o árbitro ele nem marca falta, apesar de ser proibido de usar as mãos para poder jogar bola. Mas, considerando que não houve a intenção, então o árbitro entende que isso aí não causou uma injustiça, porque lá não houve intenção. Então, é importante considerar na conduta do jogador, assim como na justiça comum, a intencionalidade daquele que comete a transgressão. Se perceber que houve a intenção de fazer, então a punição ela vai ser mais severa. Pode ser um agravante, né, no caso. Então, aqui o exemplo de você usar as mãos no futebol para impedir uma chance clara de fazer o gol dentro da área do goleiro. A punição é expulsão do jogador e pênalti em favor da equipe prejudicada. Estou falando do futebol aqui, mas vamos supor, no handball, você tem que usar as mãos. Aí você vai lá e resolve jogar futebol no handball. Vai parar e vai marcar a falta. Se perceber que houve intenção, você vai ser expulso, vai sair, você vai receber uma punição. E se fizer várias vezes, depois você não joga mais. Basquete, mesma coisa. E por aí vai. Essa é a ideia do fair play em sentido formal. Agora, fair play no sentido informal. Trata-se de um conjunto de princípios, vamos dizer assim, valores. No caso aqui, a gente está falando de um que dá subsídio a essa forma de regra não escrita do jogo. Essa regra não está escrita no jogo, mas ela é capaz de regular aquele jogo, o clima, o ambiente do jogo, para ele ser bom ou hostil, ser legal de jogar ou violento. Dependendo do comportamento, aqui é que entra o aspecto do comportamento cavalheiresco dos jogadores nessa norma aqui. Porque não está escrito se o oponente ou os competidores eles não respeitarem essas normas, não existe previsão na norma para o árbitro ele agir para punir aquele que transgredir essa norma. Mas essa norma existe e é importante que os membros que participam desse esporte, seja de maneira ativa ou, vamos dizer, como torcedores, entendam esses princípios para ajudar que esse jogo ele tenha um clima bom ou, se não contribuir, vai ter um clima ruim e possivelmente violento. Então, ele se trata de valores e normas que faz parte de uma rede ampla de valores compartilhados num contexto social. Então, aqui a gente está falando de um tipo de norma que se relaciona com aquela ideia do conceito esportivo no sentido da ruptura. Ele está desse enraizamento aqui. Vamos... Tá, o que está aqui na tela eu expliquei, agora a gente vai passar para outra tela, de acordo com... Tem outros autores que estudaram sobre esse assunto e fizeram um levantamento sobre diferentes esportes competitivos. E dentro desses diferentes esportes competitivos, eles conseguiram identificar alguns princípios orientadores do fair play informal. Eles identificaram 4 princípios. Então,
Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses princípios e entender, é bom entender o seguinte, que às vezes esses princípios eles estão, a gente pode observar de maneira isolada, muito difícil, a gente pode identificar, e muitas vezes eles vêm combinada um com o outro e às vezes em conflito um com o outro, que é aquela situação que eu falei anteriormente, para a gente não fazer um juízo moral da pessoa de dizer que ela é do tipo tal ou tipo tal, porque esses princípios eles podem estar em conflito. Eu posso dar alguns exemplos na medida que a gente for passando aqui os slides aqui. Então, um princípio do fair play informal é, é a ideia de garantir ao seu oponente a mesma chance de vencer ou perder. É através desse princípio que você explica por que um jogador de futebol joga a bola para fora para um jogador da sua equipe ou da equipe adversária ser atendido. Ele não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado a fazer isso. E se ele fizer isso, né, o árbitro ele vai punir esse jogador, que ele vai essa equipe, porque ele jogou a bola para fora, e a bola vai ser reposta para outra equipe, em favor da outra equipe. E aí o que a outra equipe faz? Ela vai lá por uma atitude de nobreza, de comportamento cavalheiresco, como eu expliquei aqui, devolve a bola para a equipe que jogou a bola para fora, para o jogador do seu time ser atendido. Vocês aqui vão achar muitos exemplos na internet, quando procurar sobre exemplos de fair play, então vocês vão ver exemplos ali que está relacionado ao fair play formal e alguns relacionados a esse tipo de fair play que a gente está se referindo aqui, o fair play informal e esse princípio da ideia de garantir ao seu oponente a mesma chance de vencer ou perder. Situações como um atacante que está numa situação clara de fazer o gol e ele se depara com um goleiro da equipe adversária gravemente lesionado ou caído no chão. E aí cria um dilema: fazer o gol ou parar a bola para poder atender o goleiro, porque você está numa situação clara de injustiça. A outra equipe está sem o goleiro para poder defender a bola. E alguns exemplos, tem um que vai lá e chuta, faz o gol, mas isso vai causar uma situação de um clima ruim. O adversário fala assim, pô, fazer gol assim é fácil, né? Sem goleiro, cria uma, e o árbitro ele não pode deixar de marcar o gol, ele vai marcar o gol. Por isso que há um comportamento compartilhado entre os membros do grupo de quando isso acontecer, para a bola para o outro colega ser atendido. É mais ou menos isso, né? Então, o outro exemplo que eu coloquei aqui, o fato de um atacante de futebol se dizer, também acontece. O atacante está entrando dentro da área, isso e aí ele vai lá e se desequilibra, cai, mas está numa situação de conflito ali que é difícil do árbitro ver e marcar, porque o goleiro de repente chegou para poder tentar pegar a bola, ele foi lá e pegou a bola, só que o jogador ele simplesmente tropeçou nos próprios pés e caiu. E aí o árbitro vai lá e marca pênalti. Bom, hoje em dia tem recurso tecnológico para poder olhar, para avaliar e tudo, mas há um tempo atrás isso é uma situação difícil de resolução. O árbitro vai lá e marca pênalti. Então, há exemplos de jogadores que ele para, interrompe, e no caso do Klose, que foi um jogador da Alemanha, esse caso que eu estou dando aqui é um exemplo que aconteceu, ele parou e explicou para o árbitro, falou que eu caí sozinho. É, o goleiro não bateu, não aconteceu nada. E depois dele explicar isso daí, o árbitro vai lá, anula o pênalti que ele marcou. Anula o pênalti e vida que segue. Então, a gente tem muitos exemplos sobre esse aspecto aqui. Vamos para o próximo. Respeitar a dignidade humana aí da própria equipe, isso aí
eu que coloquei. Por observação de comportamento no âmbito esportivo ou até mesmo fora do esporte, do contexto esportivo, na escola. Essa questão de respeitar a dignidade humana do oponente para não o tratar como um inimigo, no caso dos autores colocou que não considerar o oponente como inimigo, que você tem que passar por cima, tal como o exemplo que eu coloquei anteriormente lá no princípio da busca pelo destaque, um corredor vai lá e dá um porradão na cabeça do outro que ia ganhar, né? Então é, derruba o outro e para poder ter uma condição de ganhar. Então, nisso daqui eu coloquei respeitar a dignidade humana do próprio membro da equipe. Às vezes a gente tem um membro da equipe que está jogando lá na quadra lá, que de repente tem. Ele é diferente, vamos dizer assim. É diferente. Todos nós somos diferentes. E aí alguém acha que tem uma dignidade humana melhor e mais. Que tem que ter mais respeito em relação ao outro. Então ele se sente no direito de tratar o outro com indiferença ou com desrespeito, com ingratidão, não considerar a condição do outro, não tolerar a diferença do outro para poder participar do jogo ou da competição ou até fora do próprio jogo. Né? Então, com isso, eu dei alguns exemplos, mas eu citei que dentro desse princípio aqui, olha, princípios, ele não é regra. Então, a gente tem regra, que normatiza determinada coisa, que diz como é que a gente tem que agir. Valores é uma ideia que diz, dá uma orientação sobre para onde a gente deve se orientar. Princípio, ele está fundamentado num valor que dá mais ou menos um norte para qual a gente tem que ir, mas eu não disse claramente. Então, a gente está falando aqui de princípios, depois vem essas normas que elas implicitamente ela deve estar, ela é compreendida no contexto aí da participação. Se dentro do contexto você não compreender isso, você vai ter problema. Vamos para os exemplos. Né? O ato de um jogador devolver a bola para a equipe adversária após ter jogado a bola para fora para a sua equipe de um jogador ser atendido. O exemplo de gratidão. Né? Você jogou a bola para fora para o meu jogador ser atendido, então devolvo a bola para você. Como eu disse anteriormente, esse princípio aqui ele está conciliando com o anterior. No caso de um lutador, após ele acertar um golpe no adversário, ele percebe que seu oponente ficou seriamente machucado, então ao invés dele virar e sair comemorando, ganhei, 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 ele já vai corre para poder solicitar ajuda médica porque percebe que foi uma lesão grave. Então, ele está lutando, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele não é um, um pau, um objeto, uma coisa que está ali na frente. É um ser humano também, tal como ele. Vê que a mesma coisa poderia ter acontecido com ele também. E esse princípio ele é muito mais claro e palpável da gente observar isso no contexto da luta do que nos esportes competitivos. Por isso que eu faço questão de ensinar luta. Que é uma coisa você falar respeito ao oponente, né, não ofende, não procura não lute de acordo, participe de acordo com as normas. Outra coisa é você burlar num contexto desse tipo lá na torcida, ou lá num jogo, ou no banco de reserva ali. A outra coisa é quando você está diante de um oponente que vai lutar, está você sozinho. Se você fizer um negócio desse, o outro não aceitar, a consequência é que
ele poderá resolver dar uma porrada meio na sua cara. A consequência é que vai vir diretamente no seu corpo. Você vai sentir na pele o que significa não respeitar a dignidade humana do outro. Na luta é assim. Dificilmente a gente vê um exemplo diferente. Né? Aqui dá um outro exemplo, o ato da torcida tratar de forma hostil um ex-jogador, que é um exemplo de um clube que eu torço, né? Um grande jogador que fez história para o clube e aí ajudando até ganhar títulos nacionais, internacionais, e aí, em determinado momento da carreira ele sai do clube, vai para outro time, e aí, por consequência, ou configuração de tempo, ele aparece lá jogando contra aquela equipe e a torcida trata esse jogador de maneira hostil e violenta, como que se fosse uma coisa absurda ele estar jogando contra a própria equipe que ele ajudou a fazer história. Alguns podem tolerar, outros não, vamos considerar assim, mas é, seja isso é difícil até a gente colocar como equipes que são rivais, né? Mas precisamos considerar que precisamos fazer as críticas lá ao, ao que tiver que fazer, mas respeitar a dignidade humana do outro. Então, coloquei alguns exemplos que se encaixam dentro desse princípio, valores que se encaixam dentro desse princípio do fair play em sentido restrito. Jogar somente com oponentes com força similar de jogo. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vê uma responsabilização sobre esse princípio do fair play, muitas vezes não está no participante. Às vezes está essa responsabilização na arbitragem ou na organização. Exemplo em competições individuais de atletismo. Então você não observa a questão da idade, do nível de desempenho, no nível de desempenho, no grau de habilidade, na questão da idade também, inclusive na idade, na fase da puberdade, a diferença de 2 anos pode ser uma diferença gigantesca entre um que tem 12 anos de idade e outro que tem 14 anos de idade. Se coloca na mesma categoria, isso pode dar uma diferença muito grande por conta da idade cronológica, que é uma coisa, né? E a idade biológica. Então, um pode estar na idade cronológica de 12, mas na idade biológica de 11. O outro pode estar na idade cronológica de 14, mas na idade biológica de 15. E aí isso vai fazer uma diferença de 4 anos e a gente vê a diferença gigantesca, né? Então, situações desse tipo aqui, né, como eu dei o exemplo, que podem acontecer. Então é isso. Vou deixar e passar aqui, vocês leem, veem um exemplo, depois, só para vocês entenderem, quando a gente for fazer a avaliação, a gente leva em consideração exemplos semelhantes ou parecidos e vamos ver se vocês conseguem fazer o contrário. Do exemplo, identificar os valores, identificar os princípios dessa ética esportiva que eu estou explicando. Ter a convicção que ambos irão jogar para ganhar e a confiança mútua que ambos irão respeitar as regras do jogo. Então isso aqui é um outro princípio que a gente precisa considerar, que diferentemente de algumas interpretações que se coloca do esporte competitivo, que ele estimula muito a individualidade, o sujeito se torna egoísta, porque na competição tem um monte de efeito negativo, mas observe bem, ter a convicção que ambos irão jogar para ganhar, tem aqui um princípio da cooperação. Ambas as equipes elas precisam
cooperar no sentido de jogar para ganhar. Então, quando você vai participar de um jogo em que um membro do time, de um time, ele não está interessado em jogar para ganhar. Vamos dar um exemplo de um joguinho lá de futebol lá que vocês estão fazendo. E de repente vocês estão jogando para ganhar, o outro está interessado em dar chapeuzinho, dar debaixo das pernas do outro lá e sair comemorando que isso aí é o máximo para ele. Alguém pode parar e dizer assim, se todo mundo compartilhar que isso aí é legal, então tá valendo. Mas se não, alguém vai parar e vai falar assim, pô, peraí, bicho, você está atrapalhando o jogo. E a gente está falando de um jogo num sentido assim, formal mesmo, né, que está acontecendo. Uma competição esportiva competitiva. E precisa haver a confiança mútua que ambos irão respeitar as regras do jogo. Que se você vai competir e sabe que o outro vai burlar, que o outro vai tapear, o outro vai se aproveitar ou fazer alguma coisa errada, então cria uma situação de desconfiança e certamente aquela competição ela não vai ter aquele comportamento cavalheiresco, possivelmente vai ser violento. Então precisa observar esse princípio, sim. Dei um exemplo ali, está o link aí embaixo, depois vocês olham e vão ver um exemplo bem claro e clássico, assim, deprimente, de um jogo que aconteceu que as duas equipes elas simplesmente jogaram para perder. E as estratégias que tem do futsal que faz para poder vencer, rodízio, sistema defensivo, não sei o que lá. O sistema defensivo do time era o seguinte, era ir para a meta do adversário para não deixar o adversário fazer gol contra. Era a disputa de quem vai fazer mais gol contra para poder não passar para passar de fase numa determinada colocação para não enfrentar um adversário que estava que era mais favorito para vencer a competição. Então esse aqui é um exemplo assim, vamos dizer, deprimente de equipes que estão ali jogando, não observando esse princípio do jogar para vencer. A gente pode dar um exemplo também daqueles que ganham competições muitas vezes, e aí de repente perdem a competição, e aí vem com aquela história dizendo que eu perdi porque precisava dar uma chance para o outro para ganhar, para poder fazer mais graça na competição, porque eu ganhei demais. Então é tipo inventar uma desculpa para tirar o crédito e a qualificação do outro de ter vencido a competição. Então, isso também se encaixa nesse princípio de que ambos devem jogar para vencer. Então, se vai competir, vai jogar, tem que jogar para vencer. Se não venceu, perdeu, então crédito para aquele que venceu. Um outro exemplo, um outro tipo de característica do fair play ou da ética esportiva é o ethos. Então, para a gente diferenciar, eu expliquei lá anteriormente o que é moral, o que é ética, o que é ética esportiva, agora o que é ethos. Então temos o fair play formal, regra escrita do jogo, regra constitutiva, se não respeitar a norma, punição. Fair play informal, os 4 princípios que eu falei são regras não escritas e regulativas. Ela dá o clima, o tom da competição, como ela vai ser. Agora, o ethos é um conjunto de normas compartilhadas de um determinado grupo em certo contexto social. Que eles ali, naquele momento, aceitam que o jogo tem que ser daquele jeito. Então, isso que vai dar aquelas variações, mesmo sendo futebol, a gente pode dizer que o futebol que se joga na quadra, que vocês estão acostumados a jogar, não é o mesmo futebol que se joga no campo de futebol dentro do quartel, né? Que você fazer uma determinada falta ou determinada coisa que você disser, de repente, se você tiver um grau hierárquico diferente do que o outro, você não vai xingar um capitão de exército, né? Sendo você um soldado. Talvez você vai ter problema sério. Então, estamos falando de um contexto sociocultural diferente. Estamos falando de um contexto sociocultural da escola.
vocês estão na escola, aí, no caso, no contexto de uma escola federal, então vocês estão no âmbito federal. E aí se estão numa competição esportiva, competitiva. E aí tem um professor trabalhando lá e você está ofendendo esse professor lá, então você não está ofendendo um técnico de rua, um técnico que está orientando uma equipe que está lá na rua. Você está ofendendo um servidor público federal e você está cometendo um crime. É simples assim. Você está cometendo um crime. Então, é importante você entender o ethos, sim, porque senão você vai ter problema. Você pode ter problema. Tal como o exemplo que a gente está falando assim, do contexto do jogo de futsal na quadra de esporte lá do Campus Cariacica, pode ser lá no contexto da rua lá em que quando está passando alguém, alguma criança, alguma coisa assim, o pessoal para a bola lá para não machucar, aí você não entende desse ethos, você faz, depois vai tomar cascudo de todo mundo, é mais ou menos assim. Então é desse tipo, o ethos tem esse sentido. Agora eu vou passar para o próximo para poder a gente encerrar essa etapa aqui. O próximo, para poder vocês não confundirem, não misturarem as coisas, então isso aqui é um outro tópico à parte, separado. Então a gente tem o fair play formal, o fair play informal, que tem os 4 princípios, depois o ethos. Agora esse outro aspecto aqui é um outro, que a gente chama de regras auxiliares. Essas regras auxiliares, elas são regras escritas, mas elas não são constitutivas. Elas não têm a finalidade de constituir aquele jogo para dar a característica daquele jogo, de dar a razão de ser daquele jogo. É uma regra que vem para auxiliar para que haja um contexto esportivo saudável ali. Então, saudável em que sentido? Para se orientar, para atender esses 2 princípios que está explicado aí, ó. A busca da equidade de oportunidade para vencer e criar normas para eliminar o uso de trapaças entre competidores. Ou seja, o uso de recursos e substâncias proibidas. Pronto, é isso. O que substâncias proibidas, e aí tem quantidade, às vezes tem a dosagem, então tem uma organização que vai definir e tudo mais. E pode existir um conjunto de discussões sobre esse aspecto aqui, mas é, peço que vocês não deem tanto destaque sobre essa questão. O uso de uma substância proibida para poder obter vantagem é regra auxiliar e ponto. Não misture isso com regra escrita e fair play formal. É isso. E atualmente a organização internacional responsável pela regulação dessas normas de uso de recursos e substâncias proibido é a UADA. E aqui, para finalizar essa parte aqui, fiz aqui uma síntese para vocês observarem que o fair play formal ele tem uma relação bilateral com o fair play informal. O fair play informal é uma relação bilateral com o ethos. E o ethos está intrinsecamente conectado, né? É o que faz esse enraizamento do esporte com o contexto sociocultural que ele faz parte. E esses aspectos eles podem se relacionar no sentido positivo e negativo em duplo sentido. Por isso, essa perspectiva, essa noção de ética do esporte, que a gente chama do duplo caráter do esporte, ou como eu disse lá no começo, como uma perspectiva que tem, como se fosse uma moeda que tem 2 faces, que ela se relaciona de maneira dupla, em duplo sentido, e de forma positiva e negativa. Beleza? Então, por enquanto é isso. E depois agora a gente vai para um outro tópico do fair play em sentido amplo, que aí a gente começa a extrapolar para a gente olhar o esporte para além do que acontece naquele contexto esportivo, do que está acontecendo no jogo ali, mas o que acontece para além das 4 linhas, vamos dizer assim.